O ministro da Saúde, Alexandre Rocha Santos Padilha, tem 40 anos. É médico formado pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Filiado ao PT, Padilha nunca ocupou cargo eletivo. Participou das campanhas de Lula à presidência da República em 89 e em 94 e da campanha de Dilma Rousseff em 2010. No governo Lula, foi subchefe de assuntos federativos e ministro de Relações Institucionais. Com Dilma Rousseff, foi indicado para a pasta da Saúde. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma parceria do jornal Folha de São Paulo, do portal UOL e da Folha.com. A gravação é sempre aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. E o entrevistado desta edição é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, muito obrigado por sua presença aqui. Eu começo perguntando, o seu ministério anunciou muitos programas neste ano. Quando é que o senhor acha que terá resultados concretos dos programas anunciados neste ano, como SOS Emergência, Melhor em Casa, Rede Cegonha, entre outros? Alguns dos programas nós já temos resultados muito imediatos. O primeiro programa lançado pelo Ministério da Saúde, inclusive foi o primeiro compromisso da presidenta Dilma durante a campanha a ter sido cumprido pelo seu governo, foi o programa Saúde Não Tem Preço, que colocou o remédio de graça para hipertensão e diabetes na farmácia popular. Quando nós começamos esse programa em janeiro, nós tínhamos cerca de 1.200.000 pessoas que acessavam a farmácia popular. Nós tivemos um aumento em relação a hipertensos e diabéticos de quase 4 vezes o número de pessoas que passaram a ter acesso a medicamentos. Nós tínhamos naquela época 15.000 farmácias populares, hoje temos 21.500 farmácias populares, e uma meta que o Ministério tinha, que era ampliar esse programa para os municípios de extrema pobreza, exatamente dialogando com o Brasil Sem Miséria, que era a meta de chegar a 70% dos municípios do Brasil Sem Miséria, com pelo menos uma farmácia popular. Em janeiro de 2012, nós alcançamos essa meta em agosto desse ano. Não é segredo que o atendimento na saúde pública no Brasil é, em certa medida, assimétrico geograficamente falando. Enquanto algumas cidades remotas começam a ter atendimento, há uma degradação também nos grandes centros. Por exemplo, em São Paulo, alguns grandes hospitais do sistema público em que as pessoas ficam em macas, no corredor, etc. No caso das metrópoles, que também é um problema dramático, o Brasil é um país urbano hoje, quando é que isso vai ser resolvido? Eu diria que o grande gargalo nas metrópoles hoje é exatamente a urgência e emergência. Por isso que nós iniciamos um programa chamado Saúde Toda Hora, que investe recursos de quase 20 bilhões de reais nas urgências e emergências do país. E aí não é só olhando no hospital, porque você só reduz a lotação do hospital se você faz UPA 24 horas, serviços de pronto atendimento, amplia o SAMU, com isso organiza a chegada, mas é enfrentando também a realidade das maiores urgências e emergências. Nós estamos trabalhando, mapeamos as 11 maiores. No caso de São Paulo, já na última semana, nós iniciamos esse programa na Santa Casa. No final dessa semana chegaremos ao Santa Marcelina, que são as duas grandes urgências e emergências de 2 polos da cidade que recebem a maior parte dos casos. E nós, além de agir na urgência e emergência, tem um tema que eu acho que é decisivo hoje para as metrópoles, para a saúde das metrópoles, que é o problema da verdadeira epidemia de acidentes de carro e de moto que nós temos no país hoje. Os nossos dados mostram que de 2009 a 2010, nós tivemos um aumento de 8% nos óbitos, ultrapassando pela primeira vez a marca de 40.000 óbitos decorrentes de acidente de carro e de moto, e 15% nas internações, o que mostra até que o serviço de saúde, de certa forma, tem salvo vidas. Mas nós precisamos apertar a fiscalização. Os nossos dados mostram também que os estados que reduziram o número de acidentes foram exatamente aqueles que apertaram a fiscalização da lei seca. O caso do estado do Rio de Janeiro, que ficou notórias ações no Rio de Janeiro da lei seca, Santa Catarina e Minas Gerais. As pessoas que usam o serviço público de saúde, as emergências. O senhor acha que no final do governo Dilma, 2014, é exequível que esses centros todos, nas grandes metrópoles, não tenham essa espera que se tem hoje? A pessoa terá realmente um pronto atendimento rápido? Nós não temos prazo para terminar, nós temos momento para começar.
e estamos agindo desde já. Eu Mas tenho tem uma certeza meta? absoluta. Nos SOS Emergência, a gente vai pegar as 40 maiores urgências e emergências do país. A nossa meta é mudar radicalmente a qualidade de atendimento nessas urgências e emergências, inclusive reduzindo o tempo de espera, humanizando o atendimento, criando locais adequados para a pessoa estar internada. Um dos grandes problemas dos pronto-socorros hoje do país é que, felizmente, a pessoa tem a sua vida salva. Nós reduzimos em 46% a mortalidade por doenças cardiovasculares no país nos últimos anos. Tem a vida salva pela ação do pronto-socorro, mas ela continua 1, 2, 3, 4 dias lá no pronto-socorro aguardando um local adequado para internar. Então nós acreditamos que nós vamos mudar a realidade dessas 40 maiores urgências e emergências do país. A meta das filas nessas unidades, o senhor acha que a pessoa, quando isso der, as 40 estiverem em operação, do jeito que o senhor pretende, quanto tempo a pessoa vai esperar numa fila para ser atendido nessas 40? O fundamental é você atender no tempo adequado para a necessidade da pessoa. Né? Mas o que seria isso? Isso depende da necessidade da pessoa. Né? Vou dar um e exemplo. atender no local correto. Para dar um exemplo nisso, por exemplo, o fato da gente ter criado as UPAs 24 horas fez com que nos estados onde já estão funcionando as UPAs, nos municípios que elas estão presentes, no caso do município de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, teve redução de 99,7% da necessidade de uma pessoa vir ao pronto-socorro, ou seja, a pessoa foi atendida mais rápido na UPA 24 horas, mais próximo de onde ela vive e reduzindo a lotação dos pronto-socorros. Ou seja, nós trabalhamos com a ideia, né, do que nós chamamos de classificação de risco, acolhimento de classificação de risco, que é atender a pessoa no tempo adequado para a sua necessidade de saúde. Agora, tem outras filas que nós queremos reduzir, uma delas são filas de cirurgias eletivas. O que nós fizemos? Nós mudamos a regra, repassando mais recursos para cirurgias de catarata, cirurgias ortopédicas, cirurgias de varizes, cirurgias de catarata. Tem algumas regiões do país que é possível zerarmos as filas de cirurgias de catarata nesses 4 anos. Né? Sobretudo, algumas regiões onde a gente pode ter serviços maiores. Então, nós estamos trabalhando para isso. Né? Cirurgias ortopédicas, reduzir o tempo de espera para a cirurgia ortopédica. Então, essas situações é possível reduzir fortemente a fila de espera. Crack. O senhor teve recentemente, pessoalmente, na Cracolândia, em São Paulo, que é um local de concentração de pessoas que se drogam. O senhor é a favor de uma política em que o Estado proativamente vá atrás dessas pessoas, dos usuários de crack nas ruas? E como? Sou totalmente favorável a isso e o Estado tem que ir buscando acolher essas pessoas. É fundamental que esteja estendendo a mão para acolher e construir um novo projeto de vida e projeto de tratamento. Por exemplo, nós já apresentamos isso para os estados e municípios, tem 80 hoje existentes consultórios na rua, que são equipamentos que nós criamos no Ministério da Saúde, onde tem profissionais. Tem, na própria cidade de São Paulo não tem, mas São Bernardo tem, Osasco já tem consultório de rua, Goiânia tem, aqui em Brasília tem, aqui no DF foi implantado há cerca de 2 meses atrás. Por que em São Paulo não tem? Recife não tem. Mas vai ter, viu? Nós conseguimos ajustar, nós conseguimos fechar com a Prefeitura de São Paulo até o final desse ano contratar o Ministério poder repassar o recurso, porque eles tinham uma abordagem diferente, eles não tinham o instrumento do consultório, mas aceitaram a proposta que nós fizemos, até vendo as experiências. Como que funciona? Até vendo as experiências de outros municípios. Os consultórios de rua têm médicos, enfermeiros, psicólogos, pessoas que são, que nós chamamos de agentes de redutores de danos. Mas é na ou rua pessoas como? É na rua, é um 24 trailer? horas. Como se fosse um trailer, uma Kombi que fica 24 horas, horários variados para poder chegar durante a noite. E esse papel do consultório é oferecer àquela pessoa tratamento, avaliar por profissionais de saúde. Se o profissional de saúde avaliar que aquela pessoa corre risco de vida, nós temos protocolos claros da internação involuntária, inclusive defendidos pela Organização Mundial de Saúde. O que é internação involuntária? É o profissional de saúde fazer a avaliação clínica individualmente daquela pessoa, perceber que ela está com risco de vida e interná-la. Qual é a diferença da internação compulsória? A grande diferença é que tem algumas políticas que são, na verdade, são verdadeiros recolhimentos compulsórios, não é internação. Né? É fazer uma ação que às vezes não é nem para o profissional de saúde, que faz um verdadeiro recolhimento compulsório, às vezes em grupo, levando para um local não adequado. Né? Agora, tanto a Organização Mundial de Saúde quanto o próprio Ministério da Saúde prevê
nas suas recomendações, a própria lei da reforma antipsiquiátrica prevê isso, na própria lei, a hipótese da internação involuntária, onde a pessoa, a partir de uma avaliação clínica que é feita pelo profissional de saúde, essa pessoa, pelo risco de vida, é internada, faz todo o processo de estabilização, primeira parte do tratamento, e se oferece um tratamento mais prolongado para essa pessoa, internada ou não, né? Em relação ao crack, nós temos que reconhecer que o Sistema Único de Saúde precisa se reorganizar para dar conta dessa nova epidemia, que é a epidemia do crack. O que é necessário fazer? Primeiro, ter serviços diferentes para situações diferentes. Não se usa crack só na Cracolândia. Claro. Né? Então, para a Cracolândia, você tem que ter uma abordagem específica, que é o consultório na rua, ofertar para aquela pessoa ficar internada por um período prolongado na unidade de acolhimento, porque ela não pode voltar para aquele espaço social, então ela tem que reconstruir a relação social dela em outro espaço, mantendo contato com a família. Algumas pessoas precisam de um acompanhamento ambulatorial, que nós chamamos dos CAPs, então tem que ter CAPs, tem que ter enfermaria especializada. Então, qual que é a diferença que o Ministério fez, acertou com os estados e municípios? Nós estamos apoiando os estados e municípios a fecharem verdadeiros pacotes dessa rede estruturada. Ao invés de ficar investindo em equipamentos isolados, nós acertamos a partir daquele território, começando pelas grandes capitais, que essa capital tem que oferecer consultório de rua, tanto número de centros de atenção psicossocial, enfermaria especializada de álcool e drogas, núcleos de urgência e emergência. A pesquisa que nós fizemos mostra que o serviço mais procurado por um usuário de crack é o serviço normal de urgência e emergência. Então, ele tem que estar preparado para atender, estabilizar clinicamente. Isso seria o consultório de rua? Não, a urgência e emergência no pronto-socorro. O serviço mais utilizado por um usuário de crack, na pesquisa que nós fizemos, é exatamente um pronto-socorro normal, a urgência e emergência, porque ele vai quando ele sente um outro problema clínico, que ele se preocupa, está em risco de vida, se sente mal, procura a urgência e emergência. Esse serviço tem que estar preparado para atender esse paciente. Eu queria falar mais do consultório de rua. Quantos exatamente já foram implantados, em quantos estados ou cidades? E queria que o senhor falasse mais sobre esse de São Paulo, que é muito visível porque é a maior metrópole do país. Nós temos cerca de 80 consultórios de rua no país. Desde quando começaram a ser instalados? As primeiras experiências foram no ano de 2010, na gestão anterior ainda, né? E eram experiências municipais, isoladas a partir da experiência municipal. Nós transformamos isso numa política nacional. Já nesse ano nós temos 80, né? Estamos fechando com os estados e municípios e com outros ministérios do governo uma ação, inclusive, de expansão ainda maior no número de consultórios de rua. A nossa meta é alcançar todos os municípios que tenham moradores de rua, no censo que o IBGE fez, né? São quantos? Pelo menos esses municípios. Pegou os municípios com maiores de 300 mil habitantes no censo do IBGE e oferecer para todos os municípios menores que 300 mil habitantes a possibilidade de ter consultório de rua, desde que ele tenha um censo local que mostre as pessoas em situação de rua. São Paulo. No caso da cidade de São Paulo, nós chamamos o prefeito Kassab, o governador Geraldo Alckmin, o Ministério da Saúde, para iniciar a conversa com a Secretaria Estadual e Municipal. No caso da cidade de São Paulo, qual que foi a grande aposta do município, que nós, inclusive, já iniciamos o repasse de recursos para a contratação das equipes. Por um lado, o que nós chamamos de unidades de acolhimento. Você ter na cidade de São Paulo serviços que serão como se fossem casas, onde as pessoas podem ficar internadas por um período mais prolongado, pode ser feito em parcerias com entidades, inclusive com entidades do terceiro setor, entidades que já têm experiência no acompanhamento e no tratamento de pessoas com dependência química, e a meta inicial dele é ter cerca de 20 unidades de acolhimento. O governo federal entra como? Com recursos? Com recurso para a contratação das equipes, reforma do espaço. Em todas elas nós estamos implantando o que nós chamamos do telesaúde, que é uma política do Ministério da Saúde que coloca equipamentos de internet e videoconferência no serviço de saúde para que o profissional que esteja lá possa consultar outros profissionais, trocar ideias, consultar condutas mais apropriadas. Essas 20 de São Paulo são no estado ou na grande São Paulo? Isso na capital. Na capital. Isso é uma decisão junto com a capital. Quantos leitos no total? Nós estamos aguardando, nessas 20, nós estamos aguardando com a prefeitura a definição do cronograma disso, né? São 20. Seria para quantas pessoas ao mesmo tempo? Em média são 15 leitos por unidade de acolhimento. Além disso, quanto será investido Estado, município e governo federal, você sabe? Nós estamos fechando esses dados com o município ainda.
Além disso, o município prevê a necessidade de ter até 500 vagas entre o que eles chamam de entidades, são comunidades terapêuticas, unidades de acolhimento, ou ampliar vagas de enfermaria especializada também. É isso que nós estamos fechando com o município de São Paulo. E o consultório de rua, é assim que se chama? Quantos haveria na cidade de São Paulo? A previsão inicial, a primeira proposta que nós fizemos para eles, são pelo menos 8 consultórios de rua na cidade de São Paulo. Concentrar uma parte grande na principal espaço da Cracolândia e trabalhar para um outro espaço importante que nós mapeamos, que fica mais próximo da zona, lá no final da Zona Leste, na cidade de Tiradentes, também tem a possibilidade de consultórios de rua naquele bairro, naquela região. E quando é a previsão, do melhor do seu conhecimento, para que, enfim, tudo isso esteja feito na prática? O Ministério da Saúde repassa esse recurso para o município até esse ano, até dezembro. E aí tem um processo de contratação, né? A nossa avaliação, e percebemos isso da disposição do município, é de contratar e colocar as equipes para trabalharem o mais rápido possível na cidade de São Paulo. Ou seja, no ano que vem. Isso contribui para ter uma rede de acolhimento na saúde. Agora, nós sabemos que o enfrentamento do tema do crack, sobretudo na cidade de São Paulo, tem que envolver outras áreas, né? Tem que envolver uma forte repressão ao tráfico, ao espaço, ao próprio mercado de venda. É fundamental o envolvimento de outras áreas como educação, cultura, políticas para a juventude, para que a gente possa vencer essa verdadeira guerra contra o tráfico. As equipes dos consultórios de rua, desses 8 na cidade de São Paulo, estarão preparadas para fazer o julgamento, o juízo necessário e, eventualmente, propor a internação involuntária, como o senhor disse? Não só isso, como fazer o cuidado desse paciente. Nós temos que apostar nessa ideia de serviços diferentes para situações diferentes. Tem pessoas que, inclusive, vão continuar morando na rua e vão receber os cuidados por esse consultório de rua de forma permanente, né? Oferecendo projeto terapêutico, oferecendo tratamento, reduzindo danos. Às vezes o problema da pessoa, os nossos dados, a Unifesp fez um trabalho muito interessante, Escola Paulista de Medicina, que mostrou que ao longo do acompanhamento que eles fizeram de pacientes dependentes químicos do crack, o principal fator de morte não foram doenças ou outras complicações, ou mesmo complicações no momento ou de abstinência, ou de uma intoxicação mais grave, de um uso mais excessivo. Foi, em primeiro lugar, a violência, relação direta com a violência, e segundo, algumas complicações pulmonares, outras doenças. Então, os consultórios na rua também têm um papel não só de fazer o tratamento específico para a dependência química, mas também de identificar. Às vezes as pessoas têm lesões na pele, infecções na pele decorrentes disso, estão tomando outros medicamentos e estão na rua, às vezes não conseguem acompanhar os outros medicamentos. Tem outras infecções como tuberculose, HIV, AIDS, hepatite B, hepatite C relacionadas a doenças sexualmente transmissíveis ou uso de drogas injetáveis. Então o consultório na rua, ele tem o papel de cuidar exatamente dessa pessoa, inclusive fazer a avaliação se essa pessoa tem indicação de internação ou não. O consultório na rua, mais essas unidades que vão acolher as pessoas que precisam de tratamento, isso tudo é parte desse programa que a gente ouve, que seria consolidado de combate ao crack do governo federal? Ou tem algo mais que a gente não sabe? Não, esse é um programa muito mais amplo, que ainda está em discussão com vários ministérios. Eu acho que a presidenta está correta, porque o enfrentamento ao crack necessariamente exige uma ação muito articulada de várias áreas. Que tipo de discussão extra existe além disso? Tanto no campo do Ministério da Justiça, Segurança Pública, Educação, área social, área da cultura, né? Tem um conjunto de ações que estão sendo discutidas no governo. Está correta a presidenta no sentido de apostar na ideia de um plano integrado que combine um conjunto de ações e que tem um foco muito claro no território. O senhor acha que esse plano está para ser anunciado mais para o ano que vem, não agora mais, neste ano? Consolidado? Isso quem pode responder melhor é quem coordena o plano, né? No caso nosso da saúde, nós inclusive já começamos, né, desde a partir do momento da formatação inicial, a sentar com os estados e municípios desde agosto, exatamente para fechar a contratação. Aqui no caso de Brasília, por exemplo, já se ampliou os serviços de acolhimento e tratamento às pessoas dependentes químicas a partir das ações do Ministério da Saúde. Aqui em Brasília criou um CAPS 24 horas, um centro específico para álcool e drogas 24 horas, implantou consultórios de rua, criou já unidade de acolhimento, fez parcerias com entidades
do terceiro setor que tem vivência, né, e experiência no cuidado da dependência química e já começaram a implantar essas ações. Sim, mas já estão sendo implantadas. Mas o que eu estou perguntando é a sua expectativa de anunciar o plano assim consolidado, como o senhor diz. A presidente deu indicação de quando ela pretende fazer esse anúncio completo? A presidenta quer o mais rápido possível, só que a presidenta é bastante detalhista, inclusive, em fazer uma proposta de um plano que tem um impacto real nessa situação, e por isso tem reunido, colocado a ministra-chefe da Casa Civil, o ministro da Justiça, para coordenar o conjunto de ações que envolve esse plano. Recentemente saiu um relatório do Tribunal de Contas da União dizendo que pacientes do SUS esperam, em média, 70 dias para começar a quimioterapia depois de diagnosticados com câncer. Para a radioterapia, espera a média de 100 dias. Quando isso melhora, há uma meta para reduzir esse número de dias? E terceiro, o senhor participa de um governo que está chegando no 9º ano. Já não houve tempo, talvez, para os seus antecessores terem tratado e reduzir esse problema antes? O Ministério da Saúde tomou uma decisão de expandir o tratamento e o diagnóstico no SUS em março ainda, né? Muito antes de qualquer relatório do TCU. Por uma avaliação que nós tínhamos da necessidade e da importância de expandirmos o diagnóstico, as ações de prevenção e de tratamento para o câncer no Sistema Único de Saúde. Embora o meu antecessor, o governo que me antecedeu, tenha avançado muito. Nos últimos 6 anos, dobrou o número de quimioterapias, de oferta de quimioterapias no Sistema Único de Saúde. Hoje, no SUS, nós realizamos cerca de 30 milhões de procedimentos de tratamento ambulatorial para o câncer por ano, né? São 30 milhões anuais de procedimentos, 80% do que se investe para tratamento do câncer no Brasil é do Sistema Único de Saúde. O senhor acha possível ter uma meta para reduzir esse número de dias? Ou o senhor não se arriscaria a dizer, olha, hoje foi detectado que há cerca de 100 dias para ter a radioterapia, nós vamos reduzir para 50, para 30, para 10? É possível dizer isso ou não? Nós estabelecemos metas em relação, por exemplo, ao diagnóstico precoce. Estabelecemos metas para realização e confirmação de diagnóstico de mamografias nas mulheres na faixa etária de rastreamento no nosso país. Para o câncer de colo de útero também estabelecemos metas de diagnóstico, confirmação diagnóstica e início do tratamento, ou seja, garantir o início do tratamento. E acredito que nós temos que se esforçar muito. Nesse caso, a meta é quanto para o início do tratamento? É chegar até 2014, né? Chegar até 2014 a 100% do diagnóstico, né, das mulheres na faixa etária para mamografia, faixa etária de rastreamento realizados 100% em 2014 e 75% do que nós chamamos do exame de Papa Nicolau, que é o exame preventivo de câncer de colo de útero. E garantir o tratamento para todas que façam o diagnóstico. Esse tratamento, depois do diagnóstico imediato, tem um prazo para começar? Porque hoje parece que a média é longa entre o diagnóstico e o início do tratamento. Nós assumimos metas para garantir tanto o diagnóstico quanto garantir o tratamento para quem faz diagnóstico. Essas foram as metas que nós assumimos em relação ao câncer de mama. Sim, mas o tratamento imediato, câncer de colo de útero. Imediato? Iniciar o tratamento. Né? Essas foram as metas possíveis de serem assumidas. Né? Nós temos que ter dimensão do desafio que é implantar serviço de radioterapia, de quimioterapia no país, ter um oncologista. Né? Tem uma dissociação, e isso é uma coisa importante, Fernando. Ao longo de muitos anos, os serviços de saúde foram se desenvolvendo, se estendendo e ampliando para um caminho, e o processo de formação de profissionais para dar conta desses serviços foi por outro caminho. Então o Ministério da Saúde resolveu entrar com recursos próprios para, junto com o Ministério da Educação, credenciar programas de excelência para formar especialistas para as especialidades que o Brasil precisa. Uma delas é oncologista. Você precisa ter radioterapeutas, que você não tem no país. Você precisa ampliar a formação de radioterapeutas. Você precisa ter físico-médico para poder abrir um serviço de radioterapia. A Comissão Nacional de Energia Nuclear tem que fazer a avaliação e ter físico-médico. Nós estamos prevendo a possibilidade, inclusive, de ter que contratar físico-médico nuclear de outros países do mundo para poder ampliar esse programa de radioterapia para o norte e nordeste do país. Ou seja, nós temos um grande desafio que é da formação profissional e de especialistas para levar esse serviço a todos os cantos do país. Ex-presidente Lula está se tratando de um câncer na laringe. Houve uma polêmica, né, uma corrente
sobretudo nas redes sociais, defendendo que ele, enfim, se tratasse no SUS. Ele tem um plano de saúde, está se tratando com o plano de saúde dele. O senhor acompanhou essa polêmica, o que achou disso? Eu acho que tem duas questões envolvidas nessa polêmica. A primeira é o seguinte: uma pessoa como o presidente Lula, que há 30 anos paga o seu plano de saúde, quando era metalúrgico ainda, tem que ter todo o seu tratamento aonde ele quiser. E o plano de saúde tem que cobrir todo o seu tratamento para o câncer. Porque a história natural que nós vemos, qual que é? Inclusive a pessoa tem que recorrer ao SUS na hora que vai fazer um tratamento para câncer, tratamento para doenças crônicas, tratamento de mais alta complexidade, e não ter o seu plano de saúde bancando o seu tratamento. Então, nós temos que dizer sim, que é o plano de saúde que tem que bancar todo o tratamento do presidente Lula, aonde ele quiser ter seu tratamento, porque paga há 30 anos esse plano de saúde. A outra questão que essa polêmica traz é sim da necessidade de ampliarmos a qualidade do tratamento do SUS. Inclusive, eu acho que essa tem que ser uma grande obsessão. O SUS tem que ter uma obsessão única, que é a qualidade do tratamento. Embora, viu, Fernando, se a gente for pegar em relação ao câncer, certamente nós temos mais hospitais públicos que tratam o câncer integralmente no Brasil do que hospitais privados, em relação à qualidade do tratamento, em relação ao medicamento que é dado. Nós temos mais serviços públicos do que privados no nosso país, o que não significa que o SUS não tenha que melhorar muito. A Agência Nacional de Saúde Suplementar recebe um número gigantesco de reclamações contra planos de saúde no Brasil. No primeiro semestre de 2011, 108% maior do que no primeiro semestre do ano passado, o número de reclamações. O que é possível se fazer sobre isso? A agência não está funcionando bem, a fiscalização. O que fazer para melhorar isso? Uma das coisas que a ANS fez, assumiu como medidas esse ano, foi criar o que ela chama de um índice de qualidade dos planos de saúde, estabelecendo metas para cumprimento, prazos para cumprimento de consultas, exames, obrigando o plano a oferecer o exame, aquele procedimento no território onde está o usuário, ou garantir o transporte desse usuário e início também de tratamentos mais complexos como o próprio câncer. E estabelecendo isso como um indicador que fique exposto, transparente para a população, na própria negociação, além de fazer uma série de ações de fiscalização em relação ao plano de saúde. O senhor não acha que é impróprio que a ANS tenha alguns diretores que sejam egressos do setor de planos de saúde, que são aqueles que devem ser fiscalizados? Não, todos os diretores da ANS, primeiro são pessoas, são quadros experientes da saúde, não foi a única experiência deles, não é só na saúde privada, tiveram experiência também na saúde pública, né? E todos eles tiveram seus currículos avaliados, submetidos ao Senado Federal, feito debate de forma transparente, a sabatina, e a postura da ANS hoje é uma postura de quem busca preservar planos de saúde que ofereçam serviço com qualidade ao seu usuário. As medidas que a ANS tomou esse ano, né, são medidas claras de quem não tem rabo preso com nenhum plano de saúde. São medidas que aumentaram o ressarcimento dos planos de saúde ao Sistema Único de Saúde, bateu o recorde de 6 meses, foi mais do que os 3 últimos anos somados. Estabelecer o tempo de atendimento, prazo de espera, prazo para espera de exames e procedimentos, foi a medida que a ANS tomou. Teve um fato relacionado ao seu ministério, que foi noticiado até pela Folha de São Paulo na edição de 14 de novembro agora, que a Justiça Federal suspeita de uma fraude numa licitação do Rede Cegonha. Haveria um conluio entre a empresa vencedora e a segunda colocada no pregão eletrônico na aquisição do material para o programa. O que aconteceu? O que aconteceu é que o Ministério seguiu a lei e buscou o menor preço. O Ministério da Saúde sempre vai usar todos os procedimentos que a lei estabelece para buscar o menor preço, para combater o desperdício, buscar economia. Nós conseguimos economizar, nesses 9 meses, cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais só na centralização de compras governamentais, na comparação com preços que são praticados em outros países, na mudança da forma de compra. Nesse caso dessa licitação, a busca de buscar o menor preço, nós conseguimos economizar quase 2 milhões de reais nessas compras. A empresa que questiona a empresa ganhadora oferecia um preço
que se a gente fosse levar em consideração ia significar um gasto de R$2 milhões a mais para o Ministério da Saúde. Então o senhor acha que não houve uma fraude nesse caso? Não, que o Ministério seguiu exatamente a lei, aquilo que a lei estabelece qual é a forma do edital, aquilo que a lei estabelece como tem que se analisar as propostas, foi um pregão eletrônico, né, foi um sistema absolutamente transparente e o Ministério buscou aprovar a empresa que apresentou o menor preço, tendo essa empresa apresentado os documentos que a lei exige para conseguir fornecer o material que foi solicitado. Estamos chegando no final, eu queria voltar a fazer mais uma do crack que eu lembrei, uma pergunta. Tem algumas experiências pelo país, próprias de algumas cidades. No Rio de Janeiro, há uma prática de se recolher crianças, sobretudo, compulsoriamente da rua. O que o senhor acha dessa prática? Nós, inclusive, quando começou essa ação no Rio de Janeiro, orientamos claramente a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, a construir um protocolo de atendimento e de internação dessas crianças. Nós defendemos qualquer procedimento que seja feito por avaliação por profissional de saúde, que a decisão de internação seja uma decisão clínica, ou seja, do risco de vida, e que seja levado para um serviço adequado. Essas foram as orientações claras feitas para a ação no Rio de Janeiro e teve um aprimoramento dessa prática, inclusive na ação, no programa, envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, a própria Defensoria Pública, ou seja, um conjunto de órgãos para garantir exatamente essa prática. Aquilo que for para proteger a vida, evitar risco de vida, seja feito por um profissional de saúde e leve essas pessoas para um local adequado para o seu tratamento e para a sua reinserção social, nós defendemos que é o que estabelece não só o Ministério da Saúde, mas a própria Organização Mundial de Saúde. O senhor acha que vai se dar a discussão, no momento certo, dentro do PT, sobre quem deve ser o candidato a presidente em 2014, Lula ou Dilma? Isso vai acontecer no momento certo. Mas qual seria o processo? Isso vai acontecer no momento certo. É muito cedo para discutirmos isso agora. A cada ano nós estamos pensando no próximo ano. Queremos encerrar bem 2011, construir um 2012 melhor do que foi 2011, 2013 ainda melhor, ou seja, o Brasil poder crescer cada vez mais. Não tenho dúvida de que a presidenta Dilma fará um excelente governo e não tenho dúvida que ela que vai conduzir todo esse processo de discussão da sua sucessão. O senhor é ministro da Saúde, tem 40 anos. Outro dia encontrei com o senhor num encontro de políticos, eu profissionalmente como jornalista, numa feijoada. Conversamos, o senhor me disse que parece que engordou um pouco. O senhor descuidou da sua saúde? Eu consegui voltar a emagrecer, felizmente. De lá para cá, você deve ter percebido, inclusive, viu, Fernando? O trabalho intenso, né? Consegui voltar a emagrecer, voltar a fazer exercício. Estou acordando 10 para 7 da manhã todo dia e estou me sentindo muito melhor e mais saudável por ter voltado a fazer exercício físico. Ministro Alexandre Padilha, muito obrigado por sua entrevista à Folha UOL. Muito obrigado e sempre à disposição de todos vocês aqui.